Para. Boa noite. Quarta-feira, dia 4 de agosto do ano de 2021.
Pronto, vamos seguir. Quarta-feira, dia 4 de abril de 2021. Vamos prosseguir com o nosso estudo, hoje na nossa reunião, do Livro dos Espíritos, né? Aquela sequência das perguntas do Livro dos Espíritos, as perguntas que foram feitas por Kardec aos Espíritos, já direcionando para que a gente venha a ter um entendimento dessa relação nossa com o mundo espiritual, como são todos os livros, 5 livros que o Kardec deixou para nós, né? O Pentateuco, a codificação espírita, e com a resposta dos espíritos nos esclarecendo. Sempre lembrando, né, que essas respostas são de espíritos que estavam envolvidos na tarefa de nos esclarecer. A missão de Kardec, estavam já envolvidos dentro do planejamento do plano espiritual, para trazer a codificação para nós, que foi feita através de Kardec, encarnado, mas que no plano espiritual contou com a colaboração de inúmeros espíritos que já estavam orientados e preparados para isso. Bom, no nosso estudo de hoje, a questão 896 vai contar com o nosso irmão Ronaldo Moraes, que está sempre conosco, todos já o conhecem, de longa data, né? Frequentador da casa, trabalhador lá da casa, há muitos anos. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, Astrogildo. Boa noite a todos que participaremos hoje de mais uma live da nossa casa, o Centro Espírita Maria Madalena. Bom, que bom. Mais uma vez podemos contar contigo, com a bênção de nosso Pai, que nos permite estar aqui, né? Ainda. É sinal que ainda temos alguma coisa para fazer, né? Então, vamos aproveitar a oportunidade. Né? Vamos aproveitar a oportunidade e vamos ao trabalho. Eu não combinei contigo, Ronaldo. Você quer fazer a prece de abertura ou quer fazer a prece de encerramento? Eu faço... mais uma irradiação também. Ok, eu faço a de encerramento, então. Faz a de encerramento? Isso. Então tá. Então, eu vou fazer a prece de abertura e depois te passo a palavra para o nosso estudo. Pai de amor, de misericórdia, obrigado por mais esta noite, onde, sob a tua bênção, nos reunimos, sob os cuidados dos nossos irmãos no plano espiritual, que, em nome de Jesus, nos acolhem, nos amparam, nos orientam. Que possamos, nesta noite, iluminados por esses irmãos, abrir nossos corações, tirar de nossas mentes as questões menores que ainda carregamos e assim possamos absorver o máximo de informações que nos ajudem nas escolhas que temos que fazer na nossa caminhada, usando o nosso livre-arbítrio. Que essas bênçãos que estamos recebendo possam ser irradiadas através do nosso pensamento para todos aqueles irmãos que estão ligados a nós, encarnados e desencarnados. Que todos eles também recebam essas bênçãos e que possamos juntos continuar na nossa caminhada. Que assim seja. Então, Ronaldo, boa noite, uma boa apresentação para ti. Esperamos que nossos irmãos façam os seus comentários para a gente poder aproveitar, explorar um pouquinho mais a questão. Tá? Eu vou estar aqui observando os comentários e repassando para você. Tá? Ok. Vamos lá. Obrigado. Então, meus irmãos, minhas irmãs,
mais uma live do Centro Espírita Maria Madalena, que chega aos nossos lares para que, nesta hora, nesses 60 minutos, que estaremos unidos em nome de Jesus, em nome de Maria Madalena, dos Espíritos Superiores, fazendo uma reflexão na pergunta e resposta de hoje, dentro do nosso conhecimento. O Livro dos Espíritos. Esse primeiro livro da codificação é para nós espíritas, digamos assim, o primeiro degrau que temos que subir no conhecimento deste mundo, como diz o título, o mundo dos espíritos. Mundo no qual nós estamos hoje reencarnados, mas viemos deste mundo espiritual, retornaremos, todos nós. E isso já se passou conosco inúmeras vezes. Quando eu comecei a estudar esse livro, eu fui fazendo reflexão naquilo que a espiritualidade colocava, respondendo a Kardec. E nós vamos percebendo que há livros ligados ao Livro dos Espíritos, que é da codificação. E que também nós conhecemos como a doutrina consoladora. E quando estudamos o terceiro livro da codificação, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, lá tem uma mensagem de uma parábola de Jesus que ele disse que voltaria ao seu mundo, mas enviaria um consolador que falaria tudo aquilo que ele ensinou e que na época as pessoas ainda não estavam preparadas para entender as suas máximas morais. E veio no século XIX, 1857, lançado em Paris por Allan Kardec, um espírito que veio com uma missão de codificar o mundo espiritual, as leis morais, leis divinas, o Evangelho, as parábolas de Jesus e muitas mensagens. Para que no século XXI, hoje, agosto, dia 4, nós fizéssemos mais uma reflexão sobre a pergunta e a resposta que leremos em seguida. Mas estamos fazendo esse preâmbulo, vamos dizer assim, baseado no que o Astrogildo iniciou, fazendo seu comentário, para que cada um de nós, espíritos, como individualidade, comecemos a entender o que somos, o que é o mundo que nos cerca, seja ele o mundo material no qual nós vivemos, ou o mundo espiritual, as suas dimensões superiores, inferiores. E percebemos que tudo que existe é criação de Deus. Quando nós temos essa visão, ampliamos o nosso horizonte espiritual, começamos a perceber o que está em torno de nós. O que vemos e o que não vemos. E Kardec, desde a introdução deste livro, até a pergunta que leremos em seguida,
Ele foi, digamos assim, num passo a passo, se estivéssemos subindo a escada, degrau a degrau, até chegar a um patamar, que no caso é a pergunta de hoje, para que possamos, ao lê-la, fazer a nossa reflexão e, logicamente, cada um de nós que estamos em nossos lares, neste momento, também fazer a nossa reflexão. Porque somos individualidades e cada um tem a sua visão daquilo que o cerca. Porque todos nós temos uma idade espiritual, temos um conhecimento moral, intelectual. Então, a nossa visão deste mundo depende muito do nosso conhecimento. Mas uma coisa nos une, é o Livro dos Espíritos, que é o livro que estamos estudando hoje. E, como sempre fazemos, vamos ler a pergunta, as respostas e depois entraremos nos comentários. E, logicamente, como o Astrogildo colocou, o irmão, depois que quiser fazer um comentário, um esclarecimento, fique à vontade para fazer a sua pergunta, o seu comentário. Ok? Então, vamos lá. É a parte terceira, né? O capítulo 12 da perfeição moral. A pergunta 896. Há pessoas desinteressadas, mas sem discernimento, que prodigalizam seus haveres sem utilidade real, por lhe não saber dar emprego criterioso. Tem algum merecimento essas pessoas? Vamos ver a resposta. Tem o do desinteresse, porém não o do bem que poderiam fazer. O desinteresse é uma virtude, mas a prodigalidade irrefletida constitui sempre, pelo menos, falta de juízo. A riqueza, assim como não é dada a uns para ser aferrolhada num cofre forte, também não é a outros para ser dispersada ao vento. Representa um depósito de que uns e outros terão de prestar contas, porque terão de responder por todo o bem que podiam fazer e não fizeram, por todas as lágrimas que podiam ter estancado com o dinheiro que deram aos que dele não precisariam. Ora, já percebemos aqui pelo título do capítulo da perfeição moral, nós sabemos que o nosso estágio, no momento, ainda não chegamos a esta perfeição moral. Que, no meu entender, a perfeição absoluta, Deus. Perfeição relativa, nós. E é esta busca da nossa perfeição, existência após existência, reencarne após reencarne, é que vamos buscando, à medida que vamos entendendo a criação divina e percebendo que dentro desta criação nós existimos. Então, é para nós percebermos que a doutrina espírita, ela nos chama, nos convida
a reflexão do que somos, a reflexão do que podemos fazer na obra universal que Deus nos dá. E permite que trabalhemos nessa obra, principalmente na obra do bem. Para que este planeta que nós habitamos, que sabemos que é um planeta de provas e expiações, a caminho de um mundo de regeneração, demora um pouco ainda, nós nos conscientizemos de vários fatores que até hoje a humanidade encarnada e desencarnada não conseguiu ainda um parâmetro, uma união, um esclarecimento de todos e traçar um objetivo. Qual este é o objetivo? Evoluirmos. Evoluirmos conscientes daquilo que estamos buscando. No nosso item de hoje, buscando o quê? A perfeição moral dentro do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos prometeu a doutrina consoladora. Se nós olharmos de um lado e vamos perceber que Jesus, sabendo das nossas imperfeições, muito grandes ainda, da nossa falta de entendimento daquilo que ele trouxe, digamos assim, pessoalmente a nós, o Evangelho, o seu Evangelho, ele percebia que muitos poucos entenderam a sua missão entre nós. Então, Jesus nos promete e nos mandou. E, logicamente, desde o dia que ele prometeu, há 2000 e alguns anos, até o século XIX, quando veio a doutrina dos espíritos, foi preparado na espiritualidade, digamos assim, toda a programação desta codificação e como, aos poucos, ela iria chegando àqueles que viam nesta doutrina, pela ótica científica, filosófica e religiosa, a busca daquilo que ele queria. A busca de quê? Da verdade. Da verdade divina. Vós conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas libertar de quê? Da nossa ignorância, das nossas violações a essas leis morais, que a que estamos lendo hoje é uma delas, das leis da natureza e de tantas outras questões. Então, quando a doutrina chega a nós e nós tomamos conhecimento desta doutrina na casa espírita, nas nossas reuniões de estudo, nas reuniões mediúnicas, nas palestras, nas tarefas que cada um desempenha, nós vamos percebendo que aquelas informações, não só dos livros da codificação, mas de todas as obras suplementares espíritas, trazida a nós por espíritos também superiores. Nós vamos percebendo que todas essas informações estão preenchendo o grande vazio que nós tínhamos
por falta de entendimento da palavra de Deus, nosso Pai, de Jesus, o nosso guia e modelo. Então, muitas vezes, vamos também sentindo que as nossas doenças morais que afetam o nosso corpo físico é fruto de uma lei divina, lei de causa e efeito, e que nós temos que trabalhar. Porque no Espiritismo eu percebi logo que eu comecei a estudá-lo, de que as minhas questões, os meus problemas, como nós falamos, que eu no início achava que na casa espírita os espíritos iriam resolver estes problemas, quando eu percebi, e logicamente o que eu percebi, muitos percebem, que quem tem que resolver essas questões somos nós. Ora, se eu criei o problema, sou eu que tenho que resolver. Aí eu me lembrei muito, e de vez em quando eu falo isso às pessoas, vou falar agora, quando nós estudamos, seja na universidade, né, no ensino fundamental, que a gente vai fazer uma prova, está lá as questões, somos nós que temos que resolver aquela prova. Pergunta X, está lá a pergunta, o texto, resposta. Hoje, né, mais simples, A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, 5, para a gente assinalar a resposta referente ao texto. Ora, se nós estudamos, aquele aluno, digamos assim, aplicado, né, ele estudou tudo aquilo o ano inteiro, os anos anteriores e mais aquele ano, ele está capacitado, muitas vezes, a gabaritar aquela prova. E tira excelentes notas. E vai, logicamente, passando de ano para ano. Então, quando nós abrimos os livros espíritas, no caso de hoje, o Livro dos Espíritos, se nós tivermos esta visão, de que para entendermos uma pergunta que Kardec faz, no caso de hoje, a pergunta 896, ou seja, até chegarmos a esta pergunta, que está aí, o nosso irmão Astrogildo colocou, nós passamos por 895 perguntas. Algumas das quais dividida em 8, um exemplo, 500 A, B, C. Ele ainda subdivide algumas perguntas. E ele organizou, né, pedagogicamente, pergunta a pergunta, para chegarmos na de hoje. Não foi escrita assim de qualquer jeito, não. Ele, com o seu método, ele organizava, verificava, checava o que ele ia perguntar e a resposta que viria, né? Hoje seria até, digamos, com o progresso tecnológico, você botaria um gravadorzinho ali, né? Pergunta e depois dá muitos métodos, mas não, naquela época era escrevendo mesmo. Tanto a pergunta que ele fazia, como a resposta tinha que escrever, ou as mensagens que ele recebia da espiritualidade. Então, vamos lá novamente para continuar os nossos comentários. Há pessoas desinteressadas, mas sem discernimento, que prodigalizam seus haveres sem utilidade real, por lhes não saber dar emprego criterioso. Tem algum merecimento essas pessoas? E aí nós temos algumas palavras
que é bom nós, ao lermos toda a pergunta, refletir em algumas. Por exemplo, há pessoas desinteressadas. Ora, desinteressadas de quê? Podemos ter essa visão. Outros teriam uma outra visão. Muito bem, mas desinteressada de quê? Mas sem discernimento. Ora, discernimento é aquilo que você, às vezes, faz sem fazer uma reflexão naquilo que você vai realizar. E isso, a doutrina nos vai disciplinando, e nós temos que aprender, aquele que não é disciplinado, ele tem que trabalhar essa disciplina. Por quê? Para ele ter, como diz aqui, uma sequência de uma pergunta e ele entender a pergunta e, em seguida, a resposta. Que prodigalizam seus haveres sem utilidade real. Percebemos aí também que tudo na vida tem que ter uma utilidade real, normalmente voltada para o seu próximo, para a sociedade em que vivemos. E isso também que estamos lendo, a espiritualidade, o espírito no plano espiritual, esteja na dimensão que ele estiver. Ele tem que entender também essas questões. Exemplo, quando você está num trabalho de desobsessão, nós vemos quantos irmãos chegam a nós sem saber aonde ele está, sem saber o que se passou, e nós temos que, de uma forma de discernimento, explicar a ele: olha, meu irmão, está se passando isso, isso, isso. Nós estamos aqui para ajudá-lo em nome de Jesus. Aqui há um hospital em nossa casa, uma série de orientações para que ele sinta-se o quê? Confortado por nós, o trabalhador espírita. Por lhe não saber e dar emprego criterioso. Tudo que nós empregarmos tem que ter um critério. De preferência, um critério amoroso. Porque há pessoas que há diversos tipos de critério, porque ele acha que o mundo tem que ser como ele acha, e não é assim, né? Tem algum merecimento essas pessoas? Vamos ver a resposta, né? Tem o do desinteresse. Ora, se eu faço algo sem interesse de um retorno, é uma coisa. Eu fazer algo interessado no que eu vou receber, aí é diferente. Então, percebam como a doutrina nos leva à reflexão daquilo que estamos fazendo, daquilo que vamos realizar, daquilo que já realizamos, para poder nós, com essas questões, nós começamos a entender nós, o nosso irmão, o nosso próximo. Esteja ele ao nosso lado ou distante, mas é o nosso próximo também. O desinteresse é uma virtude, mas a prodigalidade refletida constitui sempre, pelo menos, falta de juízo. Prodigalidade, eu fui ver essa palavra, ela diz o seguinte: grande quanto para o mundo. Eu posso isso que me é farto. Olha, se me é farto, está sobrando alguma coisa. Eu posso ajudar alguém ou pessoas dentro de um critério. Aí vem a questão da pergunta novamente. Sem interesse. Essa é a questão. Quero ajudar? Quero, mas de forma desinteressada, não esperando o retorno, principalmente de Deus. Tipo assim, lembrando: olha, Deus, eu estou fazendo isso aqui por meu irmão, tá? Não esqueça de mim, porque quando eu precisar,
Conto com você. Não é assim. E muitas pessoas pensam dessa maneira. Ok? A riqueza, assim como não é dada a uns para ser aferrolhada num cofre forte, há pessoas, né, que hoje está tudo muito bem guardado, como ele usa aqui a palavra, num cofre forte. Em diversos locais do planeta, nos famosos paraísos fiscais, nas bolsas de valores, na sua própria casa, no banco. E nós sabemos que muitas vezes a riqueza ela nos traz uma preocupação muito grande de não nos tornarmos pobres. Sabemos que é uma prova, mas essa questão já comentamos em outras lives, né? Outros companheiros. Também não é a outros para ser dispersada ao vento, ou seja, eu tenho, não vou, como a gente usa o tema, não vou esquentar a cabeça, então gasto mesmo, se amanhã eu não tiver nada, eu vou à luta. Não é também assim. Se algo chegou a nós, há o quê? Uma intervenção divina para nós. Ver se nós vamos fazer um bom uso daquilo que chegou a nós através do nosso trabalho honesto. Isso é importante. Não através de outras situações. Que eu costumo pegar um trechinho do Evangelho, eu sempre falo, chegou a nós através do escândalo. Não, não é assim. É trabalho mesmo, tá? Representa um depósito de que uns e outros terão de prestar contas. Por exemplo, estamos no plano material. Enquanto estivermos aqui, quando retornarmos ao plano espiritual, teremos que prestar conta de tudo o que fizemos. Ah, mas a espiritualidade sabe? Sabe. Mas eles vão aguardar a nossa prestação de contas. Se a faremos dentro da verdade ou queremos, digamos assim, enganá-los. Aí é a questão. Se nós tivermos consciência, bom, eu poderia ter feito isso melhor, poderia. Não fiz, será avaliado. Por quê? Porque nós ainda não possuímos um grande conhecimento para utilizar tudo aquilo que temos. Uma dessas questões que nós aprendemos no Espiritismo, ou nos é mostrado, chama-se mediunidade. O que você fez pelo próximo com a sua mediunidade? Você cedeu, vamos dizer assim, o seu corpo físico para que, através dele, um irmão da espiritualidade falasse, ou escrevesse, ou lhe intuísse? Não é? Tudo isso são coisas que nós temos. E se você fez, foi com ou sem interesse? Outra questão. Ok? Representam um depósito que uns e outros terão de prestar contas, porque terão de responder por todo o bem que podiam fazer e não fizeram. Olha uma outra questão aí na resposta. Todo o bem que poderiam fazer e não fizeram. Aí vem a pergunta, por que é que você não fez? Aí eu vou dizer, não tive tempo. Não é uma pergunta convincente. Aliás, uma resposta convincente. Não fez porque não tinha tempo, mas você teve tempo para fazer tantas coisas fúteis? Não teve tempo para fazer algo dentro do que nós estamos lendo hoje, da perfeição moral? Como é que você quer ter esta perfeição sem realizar a obra de Deus? Aonde você está? Na sua família,
nos seus amigos, no trabalho e em tantos outros locais. Né? Por todas as lágrimas que podiam ter estancado com o dinheiro que deram aos que dele não precisavam. Meus irmãos, a espiritualidade superior, como é aqui no Livro dos Espíritos, essa grandiosa falange que Jesus enviou até nós, o Espírito de verdade, e tantos outros, né? Como tem no início do Livro dos Espíritos, em Prolegômenos, eles estão conosco, desde que eu desinteressadamente, resposta, me coloque à disposição. Com humildade. Eu não tenho humildade. Passe a trabalhar. Ela está em você. Eu não tenho amor. Trabalhe. Ele está em você. Deus lhe deu tudo isso. Então, a obra espírita, no caso, o livro de hoje, é para nós fazermos uma reflexão, aí vamos entender tudo o que nos cerca hoje. Pandemia, orgulho, vaidade, egoísmo, amor, humildade, dedicação. Está tudo em nós. Tem uma frase numa mensagem do Espírito de Verdade, que é dirigida a nós. A frase diz o seguinte, na mensagem: conhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz em domar as suas inclinações más. Quando nós percebemos que nós ainda temos más inclinações e falamos para nós mesmos, olha, ô Ronaldo, você tem más inclinações. Trabalhe isso. Vou pegar mais uma vez um item da resposta. Desinteressadamente, para você evoluir dentro da moral, que é o título do capítulo que nós estamos abordando, da perfeição moral. Aí nós vamos percebendo aos poucos que em nós, lá no íntimo do nosso espírito, algo começa a mudar. A vibração nossa no espírito, passando pelo perispírito, chegando ao corpo físico, nós passamos a perceber que a harmonia, a paz que buscamos, como tem numa música do Nando Cordel, a paz do mundo começa em mim. Né? Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Para ser feliz, basta o amor. As coisas materiais virão a nós dentro do nosso esforço. E nós temos que ter a consciência de que o que veio a mim materialmente, aqui no planeta ficará. Mas eu tenho que levar comigo este amor para onde eu for, na pátria espiritual. E é muito bom, meus irmãos, acordarmos cedo, em paz, abrir a janela ou a porta da nossa casa, do nosso apartamento, né? Seja num bairro riquíssimo ou num local humilde, naquela casinha no interior, né? Naquelas, antigamente chamava-se choupanas, você olhar o céu, a mata, o mar, e agradecer a criação divina,
que nos dá tudo isso, para que desfrutemos sem interesse e trabalhemos nessa obra. Nos dá os olhos físicos, a audição, o caminhar, tudo isso. E muitas vezes as pessoas estão muito voltadas ainda para as coisas materiais. Ele acha que ser feliz é ter tudo o que ele quer. E tudo o que ele tem, muitas vezes, não o satisfaz. Aquilo que comentamos há pouco. Há um vazio interior. Viviane, tudo bem? Viviane? Viviane? Oi? Viviane? É que houve aqui uma pequena oscilação aqui, eu acho que é na internet, tá, meus irmãos? Então, é isso que nós estávamos comentando. Oi, Viviane, tudo bem? Uma pequena intercorrênciazinha aí, mas já retomamos e vamos dar prosseguimento aqui, tá? Rodrigo, eu posso te ligar daqui a 5 minutos? Nós estamos conversando, né? E a gente está falando sobre aquilo exatamente que nós falamos no início da nossa conversa, né? Eu conversava com o Ronaldo e falava da gente aproveitar a oportunidade. Então, no momento que nós estamos aqui desenvolvendo com vocês esses estudos, nós estamos aproveitando a oportunidade que nos foi dada, né, desse esclarecimento, de alcançarmos o esclarecimento um pouco maior e de compartilhar, de fazer com que esse esclarecimento chegue também a outros irmãos, né? E aí, quando nós nos reunimos aqui e conversamos, nós estamos trabalhando nisso. Por isso que é importante que a gente faça os comentários, porque é a nossa participação, né? Eu até coloco para vocês aqui em um dos banners, né? Eu coloco, vamos participar também com comentários e perguntas. Não é simplesmente assistindo. Assistindo, a gente está fazendo a corrente de vibrações, sem dúvida. Estamos participando da corrente de vibrações. Mas é importante que a gente também participe contribuindo, colocando as nossas posições para que a gente possa ampliar o nosso conhecimento. O Ronaldo já retornou aí, vou deixar com ele. Retornei. Tá, Astrogildo, desculpa, e as pessoas que estão nos assistindo, é porque meu neto ontem estava bem doente, com muita febre, e agora a minha nora ligou e eu vou conversar com ela em seguida. Daí essa interferência, tá? Mas faz parte, né? Faz parte. Doença de neto, filho pequeno, a gente fica, apesar de sermos espíritas, ficamos preocupados, né? Lógico. Mas está tudo tranquilo, né? Mas como, só para encerrar aquilo que estávamos falando, a questão destas perguntas, no caso aqui estudamos hoje, é para que façamos, ao encerrar a live, façamos uma reflexão naquilo que falamos, naquilo que ouvimos, da espiritualidade. Quando formos a uma casa espírita, presencialmente, façamos uma reflexão. Olhemos aquelas paredes e, usando o nosso conhecimento, percebamos que há uma casa fluídica em torno daquela construção material. Que ali estão espíritos trabalhando incessantemente no bem.
e que devemos fazer a nossa parte, ajudando-os também, em nós e no nosso semelhante. Ok? É isso que tínhamos que comentar no tema de hoje. E agradecemos a presença de todos os participantes, materializados e espirituais. E agora o nosso irmão Astrogildo vai fazer alguma reflexão, responder alguma coisa para nós. Ronaldo, nós temos alguns comentários aqui que eu quero te repassar. Tá. Mas antes dos comentários, eu gostaria de de dar as boas-vindas a alguns irmãos que estão participando conosco pela primeira vez. Ótimo. Eu observei aqui na passagem que tem alguns irmãos que estão conosco pela primeira vez. Dar as boas-vindas a eles e transmitir o recado que Maria Madalena sempre nos manda, né? Que uma vez conectados com ela, como estamos agora, ela sempre vai estar conosco. Basta que pensemos nela e ela vai estar já, a ponte já está feita, a conexão está feita. E ela vai estar conosco, né? Nos amparando, nos ajudando dentro do nosso merecimento e dentro do que é possível, né? Muitas vezes, né, conforme você colocou, nós pedimos o que não merecemos ou o que ainda não estamos preparados para ter, né? A pergunta de hoje aborda bem a questão da riqueza, né? E deixa bem claro que a riqueza, como prova, é um instrumento para a gente crescer e não para a gente se afundar mais ainda, né? Então, se eu não estou preparado para a riqueza e recebo a riqueza, eu faço mau uso dela, ou deixo ela guardada no cofre, ou não cerco lágrimas, na hora de eu prestar conta vai ficar difícil. A Kátia fez uma observação que se encaixou em vários momentos, por isso que eu cheguei a printar em alguns momentos aí da transmissão, que se encaixou em vários momentos da tua fala, né? Encontrar a medida certa no dar, partilhar as coisas materiais, lembrando que todos nós que estamos encarnados também precisamos. Então, ela chama a atenção de que não somos só eu que preciso, todos nós precisamos, né? Então, nós temos que pensar em como partilhar isso, né? O que você concorda? Concordo. Ô, Astrogildo, você tem conhecido, muitos que estão aqui têm. Hoje usamos muito na internet uma palavra, compartilhar. Não é? Aqueles que compartilham as coisas boas terão seus méritos. Mas tem também a parte que compartilham as coisas que não são corretas. Terão seu demérito. E terão que prestar contas, né? Dentro disso que nós estamos estudando aqui na pergunta de hoje. Então, por que não compartilharmos o amor? Aprender a compartilhar, né? As coisas divinas. Eu vejo assim, e a Kátia aí colocou muito bem as suas colocações, né? Luiz Carlos também, né, botou, realmente é muito difícil, mas faz parte do processo de evolução. Acredito que não deva de ter um prazo determinado, mas o progresso em alguma de nossas vidas vindouras, acredito que irá acontecer, né? Então, ele chama a atenção de que realmente é difícil, mas que faz parte desse processo longo de evolução, né? Nós somos espíritos no estágio imperfeito, mas que ainda, na nossa vida futura, nós vamos continuar evoluindo, sem dúvida. Né? Isso aí, perfeito, perfeito. O outro ponto que a gente conversou hoje, que foi legal, Ronaldo, foi o que você falou, né? Que a verdade nos libertará. E uma das coisas bem claras para a gente, em termos de necessidade de nos livrarmos, é do sofrimento. Né? A gente fala muito, né? Eu quero me livrar do sofrimento.
E somente a verdade, esse conhecimento verdadeiro e puro, que vai nos livrar desse sofrimento, porque ele nos esclarece de como não sofrer, né? De como não ter como consequência dos nossos atos de sofrimento. Porque, como você falou, né? Se eu fiz, eu tenho as consequências. Então, todo sofrimento que a gente ainda tem ainda é fruto da nossa ignorância e dos erros que cometemos, não é isso? Isso aí, Astro. É isso mesmo. Nós aprendemos doutrinariamente a assumir aquilo que fizemos e ver a forma que vamos resolver isso. É o problema, né? Como citamos há pouco. Lê o texto e responde certo a pergunta, né? Se não responder é porque não estudou. Eu vejo assim, ok? Você, como professor, sabe disso. Não ia ajudar o aluno que não quis nada o ano todo, né? Você sabe disso. Sim. E tem muita coisa para a gente aprender, né? Muita coisa. Né? Como você falou, nós estamos na questão 896 de um dos livros, né? De um dos 5 livros, quer dizer. A gente vê que provavelmente nós não nos lembramos das questões primeiras deste livro, né? Quanto mais dos outros 5, né? Então tem muita coisa mesmo. Então tá, Ronaldo, nós estamos chegando aqui no nosso horário. A Miriam faz uma observação perfeita, a paz do mundo começa em nós. Lembrando, né, Miriam, que nós, sou eu, você, ele, e eu trabalho a paz interna, a minha paz, né? Ele trabalha dele, você trabalha a tua. Então, por isso que a gente fala muito, né, que a paz do mundo começa em mim. Eu preciso desenvolver essa paz internamente, né? E tem um abraço. Comentário. Boa noite, descansando. Tá, excelente. O Luiz Carlos agradece a palestra, né? E a Kátia também já coloca aqui para a gente. Já para compartilhar as coisas divinas, como o amor, não precisamos ter nenhuma medida. Sem dúvida, Kátia, né? Passo para você, Ronaldo, esse comentário da Kátia. Para compartilhar as coisas divinas, como o amor, não precisamos ter nenhuma medida. É isso aí, Kátia. As coisas de nosso Pai Deus é tudo dada com o seu amor para nós compartilharmos. E se vamos medir como o seu comentário, não precisa medir, porque quando medimos queremos saber a quantidade que estamos compartilhando. Ou pesamos, né? Medir ou pesar. Quando nós fazemos isso com desinteresse, como está na resposta, já atingimos um grau evolutivo bem acima do que éramos antes de conhecer a doutrina espírita. Correto o seu comentário, ok? Então, Astrojúlio, já podemos fazer a irradiação? A irradiação e a prece, né? Ok. Então, está contigo. Pode puxar. Pode fazer a irradiação e a prece, tá bom? Ok. Obrigado. Como eu falei há pouco, ontem estávamos um pouco preocupados com a enfermidade do meu neto. Buscamos ajuda através de companheiros da doutrina. Recebemos a misericórdia de Deus, que nos deu, através de uma irmã de caminhada, a sua prece consoladora. E hoje nós aqui, através de Maria Madalena, irradiando para todos os lares o Evangelho de Jesus, a doutrina dos Espíritos, para que fortaleça os nossos espíritos
para que trabalhemos incansavelmente na período que atravessamos, que é um período de ensinamento para todos nós, independente da nossa religião, independente de onde nascemos, mas sabedores de que a nossa origem como espírito fomos criados por Deus. Por isso agradecemos a cada dia, agradecemos essa existência e que ao encerrarmos o estudo de hoje, mentalizemos os lares de todos os irmãos deste planeta, para que recebam nesse instante a oração que Jesus nos ensinou. O Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, agora e na hora do nosso desenlace, que assim seja. Com a tua permissão, Jesus, estamos agradecendo por mais esse estudo na noite de hoje. Que a tua paz permaneça conosco, que assim seja, graças a Deus. Muita paz. Agradecemos, Ronaldo, uma boa noite para você. Boa Desejamos noite. aí, vamos mandar boas vibrações aí para o teu netinho, para que ele possa ser amparado, e a todos vocês, tá? E aos irmãos. Okay. Muito obrigado, um grande abraço em todos e tudo de bom para você e sua família. Dá um abraço lá em todos, ok? Na sexta-feira teremos o nosso estudo do Evangelho com o nosso irmão Ronaldo Nolasco, de Itaguaí. Ok. Bom, boa noite para todos. Boa noite. Obrigado mais uma vez.